Olá! O judiciário brasileiro enfrenta o desafio da chamada cultura do litígio. No começo de 2015, havia em andamento no país mais de 100 milhões de processos judiciais, segundo o Conselho Nacional de Justiça. Supondo que cada processo envolve duas partes, é como se o país inteirinho, com seus mais de 200 milhões de habitantes, incluindo as crianças, estivesse em litígio. Nessa realidade, é mais do que natural que se tenha a sensação de que a justiça não funciona, que é lenta. Algo precisa ser feito e algumas ações já caminham nesse sentido. Como utilizar a justiça é o que você vai ver no Bom para Todos de hoje, que começa agora. A justiça é para quem tem dinheiro, mas não é bem assim, não. Não é conveniente ingressar em juízo para todo e qualquer problema. A solução negociada é muito mais ética, é muito mais rápida e é muito menos dispendiosa. Parte expressiva desses processos referem-se a cobranças. Cobrança de IPTU, cobrança de ISS. Por que nós não pensamos outras sistemáticas de cobrança? O Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, SEJUSC, foi criado em 2011 com um propósito específico: evitar que cheguem aos tribunais os casos que podem ser resolvidos sem processo. O SEJUSC chega a promover 1.000 sessões de conciliação por mês, envolvendo de divórcio até partilha de patrimônio. Foi um pouco perturbante, né? Depois de 40 anos ver os pais se separando é difícil, né? Fiquei muito triste. Ao lado da mãe, Francineide conta que preferia não passar por essa situação. Em uma reunião mediada por uma conciliadora profissional, os pais acertaram os termos da separação. O pai foi ao SEJUSC, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania, e a mãe foi convidada a comparecer. E aqui eu achei bom. Então, pra mim foi ótimo. Apesar de tudo, né? Foi ótimo. Os SEJUSCs foram criados a partir de 2011 para evitar que casos como este cheguem nos tribunais e as pessoas envolvidas esperem muito tempo por uma decisão. Nestes centros, o esforço é para tentar um acordo. Quando você está num ambiente de acordo, o que acontece? As próprias partes vão construir um acordo dentro das suas possibilidades e do seu entendimento. Quem está numa situação de conflito pode entrar com uma reclamação. A outra parte é convidada a comparecer para uma sessão de conciliação, sempre mediada por um conciliador. São pessoas que fizeram cursos reconhecidos pelo Tribunal de Justiça para atuar como mediadores. Essas pessoas, elas não vão dizer basicamente você está certo ou você está errado. Isso é papel do juiz, né? O que elas vão fazer é simplesmente permitir que essas pessoas se engajem numa negociação de uma forma organizada, científica, para a eliminação do conflito através de um acordo entre elas, através da autocomposição. E a gente consegue alcançar esse objetivo em 70% dos nossos casos. Não é pouca coisa, já que são realizadas neste SEJUSC, em São Paulo, 1.000 sessões de conciliação por mês. Metade delas trata de casos que se referem à família. Nós temos divórcio, alimentos, temos questões de guarda, visitas, partilha de patrimônio. José Paulo foi chamado porque a esposa dele quer o divórcio e ele não. O autônomo acredita que o SEJUSC oferece o espaço para a negociação. Porque o pessoal concilia. Eles têm, acredito eu, uma formação além daquela de um advogado que só quer aquilo. Então o pessoal vai, analisa e te dá conselhos. Outro setor que atrai muitas pessoas para o SEJUSC é o de direito do consumidor. Clientes de bancos ou empresas sentem-se a parte mais frágil na hora da discussão e o mediador ajuda a equilibrar o diálogo. Nosso grande filão aqui, na realidade, é renegociação de contratos bancários, principalmente empréstimos, dívidas, financiamentos. Todos os acordos têm que ser aprovados pelas duas partes para valerem. O juiz reconhece e assina o documento. Para o responsável pelo SEJUSC Central, este formato permite que as decisões sejam menos contestadas. Então as partes elas vão costurar uma decisão que é feita sob medida para a sua necessidade. Muito diferente do sujeito receber uma condenação de R$10 mil para pagar de ontem para hoje,
do que realizar um acordo que ele vai pagar R$10.000 ou R$8.000, que ele conseguiu reduzir, em 10 suaves parcelas de 800. Os Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania foram criados pelo Conselho Nacional de Justiça para agilizar os casos. Apenas quando o acordo não for possível, aí sim os interessados devem ir à Justiça. É importante saber que o sistema judicial é a garantia de um Estado democrático de direito. É do que trata a nossa especialista de hoje, a advogada Cristina Olmos, vice-presidente da Comissão de Direito Material do Trabalho da OAB São Paulo. Como funciona o sistema judiciário brasileiro e por que é importante? O sistema judiciário brasileiro, ele não é muito diferente do sistema judiciário da maior parte dos países, né? Como regra geral, se a gente tem uma situação de litígio, submete à apreciação de um magistrado, que em primeiro grau é um juiz, e aí, dependendo se houver recurso ou não, a gente submete à situação de um colegiado. Então, uma turma de juízes que vai julgar aquele processo ou aquele litígio. Ele é importante à medida que ele traz ali a ideia de paz social. Ele serve exatamente para pacificar as discussões, as brigas, os conflitos entre as pessoas. Porque a justiça não funciona. Não é verdade que ela não funciona, ela funciona, mas ela demora, né? Claro, como boa parte de órgãos aí de poder público que a gente tem, falta estrutura para trabalho. E a gente tem inúmeros processos, assim, muito grande, considerando a quantidade de pessoas que tem para trabalhar, né, que tem para cuidar desses processos. Porque o processo não é só aquele momento que a parte vê, da audiência. O processo tem uma série de outros eventos, de acontecimentos, além da situação ali que a parte está presente. Caso você tenha esgotado as possibilidades de acordo e queira entrar com o processo, conheça alguns passos essenciais para isso. Para abrir um processo, é preciso que se tenha uma situação de litígio. Processo relacionado a juizado especial não exige constituição de advogado. Dependendo do tipo de processo, será preciso selecionar uma série de documentos que comprovem o que está sendo alegado. Ajuizar uma reclamação trabalhista pode exigir provas, por exemplo, de que se fez hora extra. Esta prova pode ser por testemunha, não necessariamente documental. Cada processo vai exigir uma série de documentos diferentes, mas sem dúvida a primeira coisa a fazer é consultar um advogado. A contratação de um advogado não envolve necessariamente despesas. Ele pode ser da Defensoria Pública, do sindicato da categoria e de outras entidades que oferecem atendimento jurídico. No próximo bloco, um pacto para que, em caso de reclamação, cliente e empresa se entendam sem que o caso precise chegar aos tribunais. O consumidor tem pressa, ele está com um serviço indisponível, ele está com um produto parado ou com defeito, então ele tem pressa.